Bom, vamos mergulhar direto nesse explainer e descobrir como investigar o passado. E não como meros observadores passivos, tá? Mas como verdadeiros detetives rigorosos. Sabe, a pesquisa histórica vai muito, mas muito além de simplesmente decorar datas ou nomes. A gente vive numa era de sobrecarga constante de informações, onde qualquer pessoa publica qualquer coisa com um simples clique. Então, nesse cenário super ruidoso, pensar em investigar com a precisão estruturada de um historiador não é só uma habilidade acadêmica chata, não. É um verdadeiro superpoder para o nosso dia a dia. É aquela capacidade metódica de separar o que é de fato verdade daquela ficção totalmente fabricada. E para começar essa investigação com o pé direito, a gente precisa quebrar uma ilusão gigante. Afinal, a história é neutra? É só um relato objetivo dos fatos? A resposta curta e inegável é não. A narrativa histórica definitivamente não cai do céu pronta e imparcial. A sociedade até alimenta essa ilusão porque a gente, na maioria das vezes, aprende lá nos livros do colégio, né? Aqueles materiais que trazem datas cravadas, grandes eventos e figuras ilustres como se fossem verdades absolutas e inquestionáveis. Mas na prática, o trabalho historiográfico real é completamente diferente. É uma construção humana, feita no presente, com um olhar super crítico lá para o passado. E o material fonte define isso de um jeito muito claro. A pesquisa histórica é o processo de investigar o passado humano através da análise crítica, interpretando evidências e entendendo as mudanças com o tempo. Ou seja, decorar as coisas cegamente não faz o menor sentido aqui. Vamos imaginar o trabalho do historiador como se fosse a montagem de um quebra-cabeça gigante, só que mais da metade das peças se perdeu ou foi irremediavelmente destruída ao longo dos séculos. O papel de quem está investigando não é só achar as peças que sobraram, mas usar métodos super avançados para interpretar de forma lógica os espaços vazios e finalmente revelar as grandes transformações sociais. Então, o nosso roteiro de investigação de hoje vai passar por 5 passos essenciais. 1. Muito além dos fatos. 2. O mapa das fontes. 3. A crítica das evidências. 4. O pecado do anacronismo. E 5. A história como ciência. Bora lá! Começando pelo número 1, muito além dos fatos. Essa é a base de toda a pesquisa, onde a nossa cena do crime é estabelecida. Para construir um caso de verdade, a gente precisa de um passo a passo muito rigoroso. Primeiro, escolher o tema, delimitando exatamente o tempo e o espaço. Logo depois, vem a parte mais crucial de todas, definir o problema de pesquisa, que é aquela grande pergunta central. Sem um problema muito bem definido, a gente vira só um acumulador de curiosidades velhas, sabe? Juntando fatos sem propósito nenhum. O problema é o verdadeiro motor de toda a pesquisa, é a lanterna que guia no escuro absoluto. E só com essa lanterna na mão é que a gente parte para o passo 3, que é levantar as fontes, ou seja, caçar as pistas. E olha como isso é interessante na prática. A gente precisa evitar aqueles tópicos impossivelmente amplos. Tentar pesquisar algo gigante como a Idade Média é pedir para cair numa armadilha metodológica. Estamos falando de 1000 anos, um continente inteiro, cheio de realidades completamente distintas, não tem foco nenhum. O caminho certo é estreitar a lente de forma implacável para um cenário super específico, tipo a relação entre a igreja e o poder político na França do século XIII. Bem delimitado, né? É só fazendo esse recorte que o trabalho investigativo de fato acontece. O que nos leva ao número 2, o mapa das fontes. É agora que a verdadeira busca por evidências começa. Com o alvo delimitado, a gente tem que saber separar quem são as testemunhas desse caso. E existem 2 categorias vitais. Primeiro, as fontes primárias, que são as testemunhas oculares, diretas. Imagina só um diário pessoal, ainda sujo de terra, escrito por um soldado escondido lá nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Isso é um material cru da história. Em contrapartida, a gente tem as fontes secundárias, que são as análises indiretas. Pensa numa tese complexa de universidade, escrita 50 anos depois, analisando as táticas daquela mesma guerra. As 2 são absolutamente indispensáveis para o nosso mistério, mas precisam ser tratadas de jeitos bem diferentes. Mas onde a gente acha essas pistas primárias? Em locais super confiáveis, arquivos públicos centenários, bibliotecas estatais, museus e bases de dados digitais cientificamente validadas, tipo o Cielo ou o JSTOR. E muita gente pergunta, não dá para dar um Google rápido? A grande questão aí é a curadoria profissional e a preservação. Essas instituições garantem que o documento original não sofreu nenhum tipo de edição contemporânea maliciosa. Numa época de especulações desenfreadas, entrar no arquivo protegido e tocar na tinta original garante que a cena do crime continua completamente intacta. E claro, a nossa investigação precisa dialogar com a teoria, com as mentes brilhantes que criaram essas ferramentas investigativas. O Mark Bloch, por exemplo, revolucionou a área com um método crítico implacável para interrogar fontes.
Já o Eric Hobsbawm virou o jogo com a história social, tirando aquele holofote exclusivo de reis e rainhas para focar nas pessoas comuns e na classe trabalhadora. Entender as mentalidades com Jacques Le Goff ou o tempo histórico com Fernand Braudel, tudo isso funciona como aquela lente de aumento fundamental que todo pesquisador precisa ter. Avançando para o número 3, a crítica das evidências. Chegou a hora de analisar as fontes de verdade. Com as evidências na mesa, começa um interrogatório implacável, que se divide em duas frentes táticas. A crítica externa funciona de um jeito muito parecido com a ciência forense. Será que esse papel é mesmo daquela época? A química da tinta bate com o período alegado? Esse é o nosso grande escudo contra falsificações. Em paralelo, a gente liga a crítica interna, que é um interrogatório do conteúdo em si. O que esse autor queria dizer nas entrelinhas? Ele tinha algum motivo obscuro para mentir ou exagerar? Investigar exaustivamente a intenção expõe os vieses, lembrando sempre aquela regra de ouro: nenhum texto humano é inocente ou neutro. Chegamos então ao número 4, o pecado do anacronismo. Essa é literalmente a regra de ouro. Sabe aquela armadilha fatal em que até os pesquisadores mais experientes podem cair? Pois é, o anacronismo. Ele é o ato de julgar as pessoas e os acontecimentos do passado usando a moral e os valores que pertencem unicamente ao nosso presente. Entre os investigadores, esse é classificado como o pecado capital da disciplina. Ele destrói instantaneamente a credibilidade de qualquer estudo. E o motivo é muito compreensível. Cometer anacronismo é arrancar a humanidade das figuras históricas, punindo essas pessoas por não terem os nossos conceitos sociológicos ou a nossa tecnologia, coisas que só foram inventadas séculos depois. Para ficar bem claro, dizer que o pessoal que viveu na Idade Média era atrasado só porque não tinha democracia é o exemplo perfeito desse fracasso analítico. Esses julgamentos fáceis não geram conhecimento genuíno nenhum. Eles só impõem a nossa estrutura atual sobre o mundo que era imensamente diferente. A única postura profissional e ética é entender a fundo o contexto da época, sem impor os nossos valores de hoje. Toda sociedade faz sentido se for analisada dentro da sua própria realidade. Quando a gente elimina esse julgamento de valor, a gente finalmente consegue enxergar como a história realmente operava. Como diz a frase maravilhosa do material, história não é opinião livre, precisa de prova. Com o anacronismo fora do caminho, a última etapa é cruzar de forma metódica as evidências que coletamos. Imagina que um diário da nobreza diz, todo apaixonado, que um rei era super amado por todo mundo. Mas aí a gente acha dezenas de registros de impostos da mesma época, mostrando rebeliões gigantescas e fome brutal. Diante dessa contradição óbvia, a gente não escolhe a versão que soa melhor. A gente resolve o problema através de comprovação material. A narrativa não é baseada em achismo. Toda afirmação tem que ser sustentada por provas que a gente possa testar. E por fim, o número 5, a história como ciência, o verdadeiro poder do método. Entender todo esse percurso mostra como as apostas são altíssimas. Quando qualquer olhar para o passado abandona essas salvaguardas científicas, a coisa sofre uma mutação e vira uma ficção super perigosa. Não é por acaso que ditaduras, regimes populistas ou grupos extremistas tentam o tempo todo reescrever o passado. Eles dependem desesperadamente dessas narrativas sem método para manipular multidões hoje. Mas quando a disciplina trabalha armada com a sua integridade científica, ela se transforma no nosso maior antídoto social. Uma ferramenta essencial de conhecimento crítico contra o charlatanismo intelectual e a desinformação. E assim a gente vai fechando o nosso arquivo de hoje, com uma certeza muito clara. Dominar essas ferramentas não é exclusividade de acadêmicos isolados. As exatas mesmas técnicas usadas para validar a autenticidade de um manuscrito medieval são as que a gente precisa para combater a manipulação diária nas redes digitais. Exigir provas independentes e interrogar a real intenção das fontes virou pôr a questão de sobrevivência no mundo atual. O que nos deixa com o último e vital questionamento. Diante da avalanche de informações que consumimos todo o santo dia, vamos continuar sendo presas fáceis e complacentes ou vamos passar a agir com o rigor impecável de um verdadeiro detetive da verdade?